Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos analisar mais uma prova discursiva aqui, na verdade duas. Hoje é do Ministério Público da União, MPU, a prova de analista e a prova de técnico, tá? Essas duas provas elas inovaram no que tange a prova discursiva, porque trouxeram um texto diferente, né? Um texto de apoio diferente para que o candidato dissertasse aqui, tá? Ele não deu um tema específico, ele foi falando o que que você acha e expõe a sua ideia sobre esse tema, deixou bem aberto para o candidato falar, tá? Então aqui, embora pareça muito difícil, eu posso mostrar aqui para você que a gente vai usar a mesma estrutura de sempre para que a gente possa dissertar um texto nota 10, tá? Com introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, apresentando dois pontos, dois subtemas, no desenvolvimento retomando esses subtemas e concluindo. Uma proposta de intervenção, talvez, ou não, que o texto, não sei o que, que o edital pede, acredito que não peça uma proposta de intervenção, o comando da questão também não pede uma proposta de intervenção, mas caso o candidato esteja acostumado a fazer, não vejo problema nenhum em ter feito, tá? Vamos lá. Vamos começar lendo o texto da prova discursiva do MPU de analista, tá? O futuro do planeta está se voltando para os demais planetas do sistema solar. Um assessor do novo presidente americano diz ter a intenção de chegar a Marte em pouco tempo, preocupação que também mostra a China. Aqui a gente já vê que esses grandes países, né, eles já começam a disputar. Já está tendo uma corrida aqui para ver quem vai ser o primeiro, né? A gente já vê uma disputa. E disputa geralmente é uma coisa boa quando a gente fala de avanço tecnológico, né? Geralmente quando a gente teve disputa entre países como China, Estados Unidos, Rússia, a gente teve um grande avanço na tecnologia. Então, aqui a gente já pode enxergar talvez um ponto positivo para que a gente possa dissertar, beleza? Poderia marcar aqui, né, esse trecho, porque aqui mostra um ponto positivo que a gente pode desenvolver. Vamos lá. Ocorre, porém, que essas conquistas custam milhões e milhões de dólares. Aqui a gente vê um ponto negativo, tá? Então, assim, a gente já consegue montar a nossa estrutura da redação. Introdução com dois pontos. Eu posso é, pegar um ponto positivo, que essa corrida é boa, né? Geralmente, se a gente olhar o nosso passado, quando a gente teve essa briga, essa corrida entre os grandes do mundo, né, ali, Estados Unidos, China, Rússia, como a gente já mencionou aqui, houve um avanço tecnológico, ponto positivo. E aí eu posso, o meu outro subtema, ser um ponto negativo, claro, dos milhões e milhões de dólares gastos, né? Posso mencionar também a corrida até a Lua, né? Houve um grande avanço tecnológico nessa corrida até a Lua, para quem pisasse primeiro na Lua, né? Entretanto, teve os contrapontos também. Houve um gasto imenso, né, absurdo ali, para que o homem conseguisse pousar na Lua e muito maior que isso, né? Vidas foram perdidas ali no projeto que levou o primeiro homem à Lua, tá? Então, vamos lá, vírgula, que poderiam ser empregados para a solução de problemas terrenos. Certo? Aí ele diz que os milhões e milhões de dólares poderiam sanar muitos problemas terrenos, né? Aí aqui a gente pode mencionar um dos problemas, né? A fome, a seca, é, enfim, inúmeros problemas aí que a gente vê no mundo inteiro. Ponto. Afinal de contas, as conquistas espaciais são um bom investimento ou não? Aí ele faz uma pergunta para o candidato. E aí, no seu conhecimento de mundo, você vai analisar, poxa, será que é bom? Mas para que você não defina, você não precisa definir um ponto, não, é extremamente ruim. Você pode jogar com os dois lados aí, apresentar um ponto positivo, apresentar um ponto negativo, até porque na hora, né, da prova dissertativa, talvez o candidato não vá lembrar de dois pontos positivos ou não vai lembrar de dois pontos negativos, mas com certeza, né, a banca já te deu aí um ponto negativo e um ponto positivo para que você possa falar sobre eles, tá? E sem problema nenhum falar sobre os milhões e milhões de gastos investidos aí para que se possa alcançar outro planeta, tá? Sem problema. Contanto que não mencione, né, ali que no texto de apoio, conforme mencionado no texto de apoio,
sobre os milhões e milhões de dólares. Assim eu também penso, não, aí não, né? Mas dá sim para usar, daria, né? A prova já aconteceu, daria sim para usar o gasto exorbitante como um ponto negativo, tá? Então, pode ou não pode, né? Que ganho poderíamos ter com elas? E aí aqui tem mais uma pergunta, né? Vamos lá. Diga o que pensa a respeito do tema, elaborando um texto dissertativo argumentativo em linguagem culta. A gente até poderia usar essa última pergunta aqui, ó, que ganho poderíamos ter com elas, na nossa conclusão, tá? E aí você vai fazer todo o teu texto ali e tal, a introdução, apresentando um ponto positivo, um ponto negativo, vai pegar o desenvolvimento, vai retomar aquele ponto positivo, vai explicar por que que ele é um ponto positivo, tá? Finalizou ele, retoma o ponto negativo, vai explicar por que que aquele é um ponto negativo, e na conclusão você responde a última pergunta ali. Que ganhos poderíamos ter com isso, né? Aí você vai fazer o balanço ali. Dadas as circunstâncias, né? Como é, como citado anteriormente, vemos que há alguns pontos positivos, entretanto, há alguns pontos negativos também. Fazer um balanço, né, fazer uma adequação entre esses dois pontos, né, aqui de forma bem rasa, falando para vocês aqui, né, mas, claro, um pensamento um pouco mais elaborado, vocês conseguiriam desenvolver algo melhor, tá? Fazendo um equilíbrio entre esses dois pontos, poderíamos ter benefícios, né? Não investir todo o dinheiro de uma vez só, né? Ou dedicar parte do dinheiro a solucionar outros problemas, né? Um equilíbrio, sempre buscar um equilíbrio ali. Acho que isso aí pode ser bom, é fácil de escrever, tá? E tornaria o seu texto melhor, talvez, tá? Uma sugestão, né? Então, prova discursiva do MPU, analista, analisada aqui, a gente vai dar uma olhadinha, então, também na prova de técnico. Prova de técnico, prova discursiva, os sociólogos explicam certas atitudes dos cidadãos contemporâneos, como a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos pelo temor de dias futuros bastante incertos. Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas o incomodam mais? Pô, aqui é o momento do concurseiro desabafar, cara. Aqui, né, é igual você tá na frente de um psicólogo ali e expõe todos os seus medos, tá? A gente numa conversa, a gente sai para conversar com alguém, né? Sai para conversar com um amigo, aquele amigo mais íntimo, mais próximo, a gente expõe alguns medos, né, do nosso futuro. Poxa, eu tenho medo disso aqui, daquilo ali. Então, esse texto aqui, embora seja diferente, a banca, na minha opinião, tenha inovado com a pergunta aqui, ele não deixa de fugir de uma prova dissertativa comum, cobrada aí em 95% das provas de concurso público. Beleza? Aqui chegou o momento, né, de você falar ali quais são os seus medos para o futuro. E veja bem, você não está amarrado a falar sobre a recusa do trabalho ou a recusa de ter filhos. Ele fala aqui para você, ó, entre as causas de uma possível angústia, não necessariamente é essa angústia ou essa angústia, né? Entre as causas de uma possível angústia diante do futuro, qual ou quais delas o incomodam mais? Aqui, ele dá outra porta de escape para o candidato. O candidato poderia mencionar somente uma, mas, particularmente, acho difícil desenvolver o texto ali, né? Quando eu vejo esse qual ou quais delas me incomodam mais, eu já, eu já imagino duas e já imagino elas duas na sua introdução, tá? Você ia apresentar essas duas coisas que mais te incomodam, né? É, talvez ali a instabilidade ambiental ou a estabilidade financeira dos próximos anos, dadas as guerras, dadas as mudanças recentes, pode usar até a morte do Papa, não sei, né? Vai usar sua criatividade ali. Então, assim, eu já imagino dois subtemas ali na sua introdução e você ia discorrer sobre eles. E aí é muito simples. Se você escolher um tema ali, pô, estabilidade ambiental, e aí você vai falar, é, uma das coisas que mais
aterroriza a humanidade é a instabilidade ambiental. Vemos ultimamente, em mídias sociais, jornais, rede de televisão, que as queimadas espontâneas estão cada vez mais frequentes. Entende? Você ia desenvolver ali. E, pô, isso pode ser um medo seu ou não. O importante é você dissertar, usar esses dois pontos aí e fazer as suas 30 linhas e receber o seu 10 ali. Fechou, pessoal? Eu tentei expor aqui de uma maneira bem superficial, não fazendo a prova, né? Não dissertando para que você pudesse ver na prática, mas mostrando que você poderia usar a sua estrutura comum ali, de pegar a introdução, apresentar os dois subtemas, desenvolver sobre eles, né, retomando os subtemas e concluir com uma proposta de intervenção ou não, até utilizando uma das perguntas, como a gente viu no primeiro texto lá, e você desenvolveria um texto normal. Então, assim, gente, por que que eu estou fazendo esse vídeo? Tá? Esse vídeo é para mostrar para você que, embora a banca tente inovar, a gente consegue encaixar 99% das vezes naquela redação padrão que a gente sempre vem treinando, tá? Introdução, apresentando dois subtemas, retomando eles, tá? Aquela conversa de sempre. Pessoal, espero ter ajudado vocês aí. Não sei se quem me assiste aí está se preparando para outra prova, né? Caso esteja, fica o meu contato aí na descrição do vídeo. Vou deixar também o link do grupo MPU técnico e analista para uma possível conversa ali entre os candidatos, tá? Possíveis recursos, me coloco à disposição também de vocês. E quem pretende praticar, pretende continuar nesse mundo dos concursos aí, estou à disposição. Pode entrar em contato ali. A gente trabalha com correções de redação, elas são todas feitas por vídeo, assim como você está vendo, tá? Repassando, indo de introdução, desenvolvimento, conclusão, passando por todos os trechos da sua redação, tá? É enviado um material em PDF com o seu, com a sua redação, né? Ali feita, toda marcada, os pontos positivos, os pontos negativos. Junto com ele também acompanha um material em Word com a nota da sua prova baseada no edital da sua banca. Beleza, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Forte abraço. Fiquem com Deus.